Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Milhões. E o nosso podcast, o objetivo é trazer empreendedores, empresários, para estarem aqui com a gente nessa mesa, compartilhando suas histórias, falando sobre erros, acertos, insights e como eles chegaram ao sucesso. As pessoas que nós vamos escolher para sentar aqui com a gente são pessoas especiais, são pessoas que construíram grandes impérios. E eles vão compartilhar como que eles fizeram para chegar lá. E hoje é uma honra receber aqui essa mulher. Essa mulher, ela é o significado quando nós falamos de mulher guerreira. Uma mulher que se ressignificou a morte, ressignificou todos os nãos que ela ouviu. Era uma improvável. E hoje é uma empresária de sucesso. Seja bem-vinda, Mileide. É uma honra tê-la aqui. Então, a oportunidade está com você. Boa tarde. A honra é minha estar aqui com vocês. Eu quero falar para vocês que começar não é fácil, mas se a gente colocar Deus na frente para tudo, tudo dá certo. Eu comecei ali com meus 15 anos, com uma vizinha que vendia linha Avon, que vendia meia, que vendia lenço, e eu me interessei. E ela me deu para me vender, ali eu comecei. Mas antes de chegar nesse ponto, meu pai era um português bem severo, e a gente cuidava de cavalo, porcos, eu buscava lavar junto com meus irmãos, eu era a única mulher mais velha, né, junto com meus irmãos, que fazia tudo isso. Então ali eu não tinha expectativa de vida nenhuma, para mim eu ia continuar ali naquilo dali, né, ser tratadora de porcos, de cavalo, tanto é que meu apelido no jockey era Tieta, eu passava ali com os burros, com os cavalos, e ali eu não tenho expectativa de vida nenhuma. Foi quando eu conheci, né, moradora ali do Dique, do Sambaiatuba, nascida e criada lá, foi quando eu conheci a Dona Maria, a Dona Sônia, e comecei a vender, e ali eu peguei gosto. Com meus 18 anos eu entrei na lotação, né, fui mãe da minha filha mais velha, de 30 anos, com 18 anos, tinha que trabalhar para sustentar ela, porque o pai dela, infelizmente, não assumiu, e ali eu trabalhei, fui para a lotação e conheci meu esposo, ao qual estou com ele 29 anos. Sou casada, tenho 3 filhas, 5 netos, e ali eu comecei a vender. Aí eu comecei no começo, logo da lotação, pegava uma caixa de papelão, punha ali natura, punha tudo dentro, sentava no ponto da lotação com a caixa de papelão. E ali eu vendia. Aí depois eu tive a ideia de vender roupa. Aí eu fui de metrô para buscar roupa, sem medo. Eu e uma amiga minha, de noite, de madrugada. Chegava lá, na coragem. Nós e Deus, na frente de tudo sempre. Aí nós chegava lá, as bancas ainda na época, era tudo ainda fechada. Aí chegava lá, os rapazes falavam, vocês já estão aqui, é perigoso. A gente ficava lá com eles. Quando abria lá assim o Brás, a gente comprava e eu punha no porta-mala do meu carro e vendia. Aí foi quando Deus me deu a oportunidade de pôr na minha garagem, eu falava que era a minha loja, na minha sala. Eu montei ali com vitrine e tudo bonitinho. E ali eu comecei. Aí dali mudei, né? Montei na garagem da minha casa. Só que chovia e molhava. Falava, vai Senhor, eu punha a vitrine para dentro de casa. E ali eu comecei. E eu tinha no meu coração de ter uma loja. E Deus me prometeu. Teve um culto que Deus usou uma irmã e falou assim, ó, você vai ter tua loja do jeito que você quer. Legal. Deus me prometeu. E quando Deus promete, ele cumpre. Porque ele não é um para que minta, né? Aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Mas a gente tem que entender que é no tempo dele. E ali foi se passando anos. Foi quando eu passei e vi uma lojinha pequena, falei pro meu marido, uma loja para alugar. Eu fui lá, vi, bem pequenininha, aconchegante, foi minha primeira loja. Deus preparou tudo. Deus preparou dinheiro, Deus preparou mercadoria. Deus ali usou meu marido como sempre, que é meu companheiro. Nós arrumamos e inaugurei a loja em 2021. Fiquei um ano ali, quando eu passei nesse outro lugar que eu estava, então as paredes eram tudo ruim, não tinha laje. Aí chegamos para falar para ele, meu marido foi lá, você quer alugar? Eu não quero, mas aí tem que arrumar tudo. Eu falei, meu Deus, vou gastar uma grana nesse lugar. E Deus falou para mim, é aqui. Eu falei, então tá bom. Aí fomos lá, tiramos tudo, reformei, a loja ficou linda demais, onde eu fiquei quase 4 anos. Aí Deus preparou. Fiquei ali, reformei, fiquei quase 4 anos. Deus preparou quando eu soube que abriu o Roldão. Aí foram me procurar. Quer pôr uma loja lá? Eu falei, não sei. Aí fui lá. Aí quando falaram para mim assim, ainda não tinha nada. Você vai ter que ter um investimento. E não é pouco. Falei, Senhor Jesus, e agora? Aí eu desisti, fui embora. Falei pro meu marido, agora não dá, não é o momento, tudo. Aí meu marido falou assim, você que sabe. Aí esqueci. Aí eu sonhei que eu estava dentro do Roldão, que eu estava indo lá procurar uma loja. Eu entrei em contato com a Ana. Falei, Ana, tem loja aí? Ela falou, Mileide, inclusive a loja que você procurou ainda está aqui disponível te esperando. Aí eu fui lá.
Aí eu falei, Ana, então eu vou ficar com a loja. Fui lá, assinei o contrato, até me emocionei quando assinei o contrato. E eu falei pro meu marido, e agora? Que a gente tem que dar pro cara uma grana preta, porque só entregam com 2 paredes, mais nada. Ele só te cede o espaço. Aí eu caí pra dentro. Eu não deixei o medo me paralisar, porque dá medo. Mas se a gente colocar Deus na frente de tudo, tudo dá certo. Aí foi que Deus foi abrindo porta. Aumentou o limite de cartão. Tu acredita? Deus é bom. Deus aumentou o limite de cartão. Aí tu abre aqui o aplicativo do banco, aparece lá uma linha de crédito do nada que tu não esperava. Exatamente. E olha que eu vou te falar, meu esposo com restrição no nome. Quando eu abri aqui a conta dele no Nubank, apareceu um valor alto de empréstimo. Falei, amor do céu, olha o que Deus está fazendo. Então Deus abriu porta onde não tinha porta. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e fiz. Ficou 40 dias de obra, mas eu continuei trabalhando. Eu acho assim, todo mundo para começar, gente, a gente tem que dar o primeiro passo. Mas antes de qualquer coisa, colocar Deus na frente. Eu não faço nada sem Deus confirmar. Se Deus falar assim para mim, você vai mudar de loja, igual Deus usou pessoas para falar, mas eu espero Ele confirmar na boca de alguém. Porque a gente não pode fazer nada porque a gente quer. Não adianta você tem essa firma aqui, você querer fazer alguma coisa que não está ao teu alcance, que Deus não falou com você. Tem que esperar Deus falar. Se Deus confirmar, você vai lá que vai dar tudo certo. Consegui montar minha loja é um sucesso, mas até eu chegar aqui, onde eu cheguei hoje, foi um processo muito grande. E é sobre esse processo que nós vamos falar nesses próximos minutos que nós teremos juntos, Rogério. Gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, a gente tem um script aqui, mas eu gostaria de saber quando que foi esse start que você decidiu mudar. Você pensou, eu vou em São Paulo buscar as roupas, eu preciso evoluir. Qual foi o momento que você decidiu evoluir? Abrir uma loja? O momento que eu passava muita coisa assim, quando eu morava com meu pai se separou da minha mãe, deixou minha mãe sem nada. E nós chegamos a passar fome. E tipo assim, eu trabalhava numa padaria que as minhas irmãs pequenas dependiam de mim. Eu chegava às 11h30, meia-noite, para elas comer um pão com presunto e queijo. E uma Coca-Cola que eu trazia. Então aí eu ficava lá em cima do dique, esperando algum conhecido passar para pegar moedas, para me comprar uma calabresa para comer. Um arroz. Essa era a minha vida. Quer dizer, e eu não queria para minhas filhas aquilo que eu passei. Não que eu tive uma vida de miséria, não. Eu tive uma vida que tinha arroz, feijão. Meu pai era aquele português bem rígido. Minha mãe, quando ficava internada, ele não sabia, né? Ele comprava aquelas marmitas que antigamente era empilhada. Sim. A gente tinha que comer comida azeda. E tinha que comer. Então, é tudo aquilo que a gente passou na nossa infância que a gente não quer carregar para nós nem para nossos filhos. Então, eu decidi. E eu decidi a mudar minha vida, porque eu sabia que eu tinha minha filha que dependia de mim, no caso, a minha mais velha, que dependia de mim, eu não queria que ela passasse tudo aquilo que eu passei, e eu sabia que eu tinha que mudar, de alguma forma. Então, tá no sangue, né? Eu falo que a gente, para empreender, a gente tem que amar o que faz. Sim. Não adianta você falar, eu vou vender um tênis, sendo que você não tem coisa para vender. Não sabe oferecer a mercadoria, você não sabe falar com o cliente. Então, eu sempre tive isso. E eu não tenho medo de nada. Se falar para mim assim, Milady, tu tem que tentar aquilo dali, eu vou tentar. Porque eu não quero que minhas filhas passem pelo que eu passei. Aí eu tive um processo também, e só o fato de eu saber que Deus me deu a oportunidade da vida, para mim já é tudo. Oi. Você vai falar sobre isso, mas deixa eu te perguntar. Desde que a gente iniciou esse bate-papo, você fala muito sobre Deus. Sim. Você fala muito sobre essa fé Sim. inabalável que Sim. você tem. Você fala muito sobre, eu pedi para Deus. Sim. Deus fez, eu não faço nada se Deus não falar. Sim. Seguindo a linha da pergunta do Rogério, qual foi o momento que você passou a ter essa confiança absoluta em Deus? Qual foi o encontro que você teve com Deus, que você entendeu que Deus é tudo na tua vida? Como foi esse processo? O que aconteceu para que você hoje fosse essa mulher com tanta fé em Deus? Só o fato dele ter me tirado de um leito de UTI, para mim já é tudo. E eu não era nem serva do Senhor ainda, mas ele já tinha desenhado, já tinha escrito a minha história. E eu sabia que aquilo que ele fez ali, se não fosse Deus, eu não estaria viva. Porque ele usou médicos. Minha vida começa na minha fé aqui. Porque eu sei que tudo que a gente vive, eu sei que aquele momento, se não fosse ele na minha vida, não estaria aqui. Eu fiquei ali na emergência do CREI por mais de 12 horas com arritmia cardíaca. Meu coração batia 260 por minuto. Eu não tinha mais força para nada. Ali eu pensei que eu ia morrer.
As enfermeiras passavam por mim, eu lembro até hoje, eu pedi ajuda para elas. Falava, me ajuda porque eu vou morrer, porque eu não conseguia mais. A arritmia, tu sabe que é a aceleração do coração e tu fica ruim para respirar. E eu fiquei ali por mais de 12 horas no CREI, que eu lembro até hoje que eu não conseguia mais, e para mim ali eu estava me despedindo da vida, e meus familiares lá fora. Foi quando Deus enviou a doutora Wanda e me mandou levar para a UTI. Cheguei na UTI, ela falou assim para mim, Mileide, fica calma, que eu vou te dar só um remedinho para você relaxar, para você poder ficar mais calma. Ali meu esposo falou, que ela foi até meu esposo falar, ela me deu uma medicação e me deu um choque para voltar, porque a minha arritmia não cedia por nenhuma medicação. Então ali Deus já tinha um propósito na minha vida. Deus já tinha algo escrito para mim. Então Deus falou assim, não é o teu momento. E Deus usou a doutora Wanda para me trazer de volta. Só que quando Deus faz uma coisa dessa na nossa vida, não é impossível a gente continuar a mesma pessoa. É impossível você não ter uma fé. É impossível você sair dessa situação que para você era o fim, para mim era o fim. Falei, gente, eu já sofri tanto, agora minha vida vai acabar aqui. Então Deus usou ali a doutora Wanda, e a todo momento, independente, eu era do candomblé. Quando aconteceu isso comigo, do ali no CREI, eu era do candomblé. Eu não podia ver uma tabaca, eu não podia ver um terreiro, eu era do candomblé pesado. Eu era. A minha maior alegria na época, quando eu era do candomblé, era arrumar o barracão para a festa dos bichos ruins que fala, né? Pombagira, Exu, para mim era tudo aquilo dali. Então eu vim disso daí. Eu carreguei isso aí para minha vida. Mas quando acontece algo na tua vida, tu sabe que aquilo dali, se não for o plano de Deus, tu não estaria viva. Então, quando a gente passa por algo assim, e tu vê o que Deus faz na tua vida, não tem como você negar Ele. Não tem como você não se entregar a Ele. A gente é falho, a gente é pecador. Mas eu sei que quem me tirou dali foi Deus, mais ninguém. Então ali foi tudo processo. Eu fumava, eu bebia. A Jennifer orou por mim 2 anos para me se libertar do cigarro. Eu fumava cigarro, fumava maconha. Então tudo teve um processo. Eu tive um processo muito grande de libertação. Foi 2 anos. Mas quando eu decidi mudar, porque eu sabia que aquele Deus que me tirou da UTI era o mesmo que ia me levar para onde que eu queria ir. Que Ele sabia o meu sonho que eu carregava dentro do meu coração. E eu sabia que as minhas filhas dependeriam de mim. Então ali foi. Aí eu fui começar, minha irmã me fez o convite, fui para a igreja, e ali assim, e Deus me tirou da UTI. Aí quando eu tive uma outra crise, depois dessas que eu tive muita, Deus usou a Samira, que era uma enfermeira, que me indicou um médico, que eu operei o coração tem 15 anos lá em São Paulo. Operei a arritmia em São Paulo. Então, olha o processo que eu tive. Por mais de 10 vezes na UTI, eu poderia ter morrido, mas Deus já tinha escrito a minha história. Deus já sabia o que eu ia ter, o que eu não ia ter, o que eu ia passar, as percas que eu ia passar. Perdi minha mãe tem 8 anos, mas para mim parece que foi ontem. Então, Deus já preparou tudo. Me preparou no caminho dele, já na presença dele, porque, querendo ou não, o Espírito Santo nos aquece. A gente sabe que a gente não está sozinha. Perdi minha mãe, sofri muito, sofro até hoje. Para mim parece que foi ontem, mas Deus sempre comigo, nunca largando a minha mão. Eu sei que Ele está comigo a todo momento. A Jennifer passou por um processo também de UTI. A Jennifer teve um infarto silencioso. A Jennifer estava com diabetes alta. A Jennifer nunca teve nada. Na sala da minha casa ela começou a formigar todo lado dela. Eu cheguei para ver minha filha lá na casa de saúde, no Frei Galvão. Ela estava toda entubada, cheia de aparelho. Tem até o testemunho dela no Face. Mas naquele momento, quando eu vi ela, eu encostei do lado de fora e falei para Deus, falei, Senhor, tira minha filha daqui. Eu creio no Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na dela. Aí a médica encaminhou ela para a casa de saúde, Deus curou ela em 24 horas. Repetiram os exames, a minha filha não tinha mais nada. Mas dali eu fui buscar. Eu não fiquei murmurando, ai Senhor, eu estou servindo o Senhor fazendo isso com a minha filha. Eu fui para o ciclo de oração, que eu era dirigente. Lá eu me ajoelhei e clamei a Deus. Pedi, aí eu cheguei no culto, no culto no lar, eu orava lá que não tinha mais palavras, era minha alma gritando, o culto parava e o pastor mandava o culto continuar. Dali eu fui para o monte. Deus curou minha filha em 24 horas. Então, se eu contar todos os testemunhos que eu tive até aqui, foram muitos. Mas é assim, eu nunca deixo de lutar. Eu não me esmoreço, eu estou doente, eu vou trabalhar doente. Eu estou desanimada, eu vou trabalhar desanimada. E eu falo que Deus me deu essa loja como refúgio. Porque ali eu me distraio, ali eu converso, ali eu brinco, ali eu faço planos, ali eu converso com o Senhor. E ali Deus me dá estratégia. Aí eu consegui dar uma loja, uma ótica para minha filha mais velha. Tudo isso com Deus me ajudando, abrindo porta onde não há porta.
Porque eu não tenho, um povo fala, ai, Milady, para você é fácil. Nunca ninguém me deu nada, eu sempre corri atrás. Nunca. Não tive pai para me dar, não tive mãe para me dar, não tive ninguém para me apoiar, falar, pega aqui esse dinheiro para você começar. Não, eu comecei vendendo em caixa de papelão, em porta-mala de carro. Então, tudo foi um processo para me chegar hoje. Milady, você tem dinheiro? Dinheiro? Não, mas eu tenho o suficiente para não faltar. Hoje eu como o que eu quero, minhas filhas eu dou o que eu posso para elas, a minha mais velha tem uma ótica, a minha do meio tem uma loja infantil, vamos abrir a masculina agora domingo que vem, e assim, tudo com a ajuda de Deus. Família empreendedora, então. Oi? Empreendedora. Eu fiz todo mundo ser empreendedora, mas assim, igual eu tô falando pra você, cada um no seu ritmo. Não adianta eu forçar igual a minha filha mais velha. Fica aqui na loja pra mim, não é o que ela gosta. Então eu peguei o quê? Deus me deu estratégia de fazer aquilo que ela ama, que é a ótica dela, que ela tá lá bem, graças a Deus. A outra gosta de criança, que é a Jennifer, que é muito assim para arrumar os filhos, muito delicadinha. Deus me deu estratégia, eu montei a infantil. Então elas estão todas encaminhadas. Eu falo que o dia que eu faltar, que vai demorar muito, Em nome de porque Jesus. Deus me deu vida até agora, eu creio que vai me dar saúde, vai ser da minha mais nova, que é 16 anos. Então é assim, eu sei que o dia que eu me for, além de eu deixar um legado para elas, de uma mãe batalhadora, porque eu sei que eu sou uma mãe que luta, não esmoreço, se tiver que dar palavra de incentivo, eu dou. As mulheres entram na loja ali, a Jennifer fala, mãe, tu aconselha demais. Ai, tô com depressão. Eu falo, filha, você não tá com nada. A gente não tem tempo para ter depressão. Se você arrumar alguma coisa para você fazer, você não tem tempo para se deprimir. Você tem que lutar, tem que se levantar. É pessoas que muitas vezes se fecham por causa de uma palavra. Se a gente se fechar por causa de uma palavra que a gente recebe, é não. Nossa, você vai abrir uma loja lá, vai valer a pena? Vale. Claro que vai valer a pena. Se a gente depender de pessoas para nos incentivar, a gente nunca vai começar nada. Então a gente tem que começar na direção de Deus, e sem Deus na frente de tudo, nada dá certo. Então tudo antes de fazer eu entrego para Deus, para Ele pôr nas mãos deles. E eu sei que Deus estando na frente é sucesso. Pode falar. Pessoal, hoje é o primeiro podcast da Milady. Primeiro. Ela nunca foi no podcast, ela tava nervosa, mas assim, Demais. parece que toda semana ela tá no podcast. Olha a desenvoltura que ela tem pra falar. E do Rogério também. Na verdade, ela já acostumou, né? Porque, pô, tanto que ela tá falando aqui, do Rogério falando bem. É o primeiro podcast, então vamos lá. Milady já é veterana, né? Porque tá falando super bem. E é muito bom ouvir a sua história, é muito bom ver o que Deus fez através da sua vida, e principalmente saber que você não vai negar a fé. Não. Nós vamos ter um evento que vai ser realizado dia 18 de maio, que é o Empreende Baixada, no qual nós nos conhecemos neste evento, no qual você foi premiada, né, durante o evento. E para esse evento agora ele vai ser diferente. É um evento que vai ser uma imersão, é o das 9 às 18 o evento, é um evento onde nós vamos falar sobre vendas, marketing, gestão financeira, porém tudo isso com base bíblica. Então a nossa ideia é falar para empresários, empreendedores iguais a você, cristãos, falar sobre você pode ter sucesso na vida sem se corromper, sem ferir princípios, sem negociar aquilo que Deus tem para sua vida. E cara, a Milady, ela é um exemplo disso. Você sente que hoje, aqui na nossa região, falta mais esse incentivo aos empreendedores, aos empresários cristãos, porque hoje falta mais esse movimento, esse apoio de pessoas iguais a você, que é uma mulher virtuosa, é uma mulher entendedora da palavra, com uma fé inabalável em Deus. Você sente que falta mais posicionamento cristão em relação ao empreendedorismo, falar sobre isso? Eu acho. Tanto é que o evento que vocês foram, quando me chamaram e falaram que fui uma das finalistas, eu ainda falei, Jennifer, porque assim, você tá empreendendo, você tem uma loja, então você não espera, de verdade, chegar onde você chega. Às vezes eu saio, tem pessoas que me cumprimentam que eu não conheço. Olha a Milady, oi Milady, não sei o que eu falo pro meu marido, amor, eu não conheço. Mas a pessoa me conhece. Mas se tiver igual vocês, que abre oportunidade, falei pra Jennifer, isso é fundamental. Vocês abrem uma oportunidade. O negócio que vocês me deram lá, o troféu, tá na minha vitrine, da minha loja. Ela tá lá na minha vitrine. Porque não é por acaso. Vocês não me deram porque vocês quiseram. Porque eu fui, pessoas ali que foi comentada da loja, foi indicada que eu tava acompanhando as meninas, Milady, olha lá no Instagram, estão te coisando. Eu falei, mentira. E a gente fica feliz com isso, porque é um reconhecimento.
Eu falo que tudo que eu trago para minha loja é como se eu trouxesse para minhas filhas. Eu não trago, vou levar uma peça barata porque as pessoas querem barata. Não, eu trabalho com qualidade. Compra quem quer. Eu trabalho com peças de qualidade para não ter reclamação. Então, eu acho que a oportunidade que vocês abrem é muito importante. Ali do negócio que eu fui lá do Empreende Baixada, para mim foi sucesso. Todo mundo falando, Mileide, eu te vi lá. Mileide, você no Instagram. Mileide, não sei o quê. Aí tu fala assim, nossa, as meninas, a sua loja foi escolhida. Eu falei, meninas, foram vocês. Porque graças a vocês foram lá e comentaram. Quer dizer, muitas pessoas desacreditam da gente. Sim. Não acredita, não abre a oportunidade que vocês abrem. Querendo ou não, vocês abrem oportunidade para os microempreendedores. Para a gente que somos pequenos, que não somos reconhecidos. Falta sim, muito. É muito fácil chamar uma pessoa que já é famosa lá pra cima Não do é palco. verdade? Agora, dar um espaço pra uma pessoa que talvez não tenha voz ativa é o que as pessoas não querem fazer. Não quer E é o que a gente tá exatamente. fazendo.
né? Já tá à frente, acima de Exatamente. gente por aí. Eu acho que errar é fazer alguma coisa que tu não pode, depois tu tem que recuar. Eu não sou mulher de recuar. Essa mulher, Eu não sou, de verdade. tu tá pronta para ser mentora de mulheres. Eu não sou mulher de Olha recuar. isso. Eu gosto de ir pra frente mesmo, porque eu sei que tem pessoas que dependem de mim. Eu postei até uma foto lá, obviamente que primeiramente é Deus, que eu sou dependente de Deus, sem Deus não sou nada. Isso aí. Aí tem pessoas que falam, ai, mas você tá faltando culto, você não tá indo, mas ninguém sabe minha intimidade com Deus, ninguém Isso sabe. mesmo. Ninguém pode opinar na tua vida, opinar na minha vida espiritual, ninguém pode falar nada. A gente sabe nossa intimidade com Deus. A Jennifer fala, mãe, tu é a queridinha de Deus, não é possível. Porque tu pede, daqui a pouco Deus tá fazendo. Eu falo, filha, é porque Deus conhece o nosso coração. A única terra que o homem não tem acesso, e só Deus tem, é o nosso coração. Não adianta você demonstrar uma coisa que você não é, mas Deus sabe. Então Deus conhece meu coração. Sabe que eu sou uma pessoa explosiva, mas ao mesmo tempo eu sou ajudadora. Então eu gosto de ajudar. Então eu sou uma pessoa também que eu penso muito. Às vezes como é que eu posso te falar? Eu penso em fazer algo e meu medo. Meu Deus, será que Deus está nesse negócio? Será que é para me fazer isso? E é um medo bom. Será que é para mim? Não é nem medo, é temor. Será que é para me pegar isso? Eu lembro quando eu saí da igreja que eu estava, eu era dirigente de ciclo de oração. Primeira dirigente. Eu vou contar isso daqui porque é muito forte. O que aconteceu? Eu fui lá e falei pro pastor, eu não vou mais ficar no ciclo de oração, eu estou entregando o meu cargo. Menino, nesse dia, caiu um toró, aqueles raios, trovão. Eu falei, Jennifer, Deus está bravo comigo. Esse raio vai entrar aqui dentro. Gente, vocês não têm noção, mas foi uma chuva fora do normal. E então, para mim, para você ver como é que eu sou tão temente a Deus, que para mim Deus estava bravo comigo, porque eu entreguei aquilo que Ele deu na minha mão. Você entendeu? Então, o que falta muito nas pessoas de hoje em dia é temor. O que está faltando nas igrejas é temor. Legal. Até não é só igreja. Em qualquer coisa que você vai fazer, você dá um passo que não é para você dar. Você tem que ter temor. Não deixar o medo te paralisar, mas tem que ter temor. Você tem que fazer tudo ali calculado para você não fazer nada que não é para fazer. Para ninguém chegar na porta da tua loja, bater lá e falar, Milady, eu vim te cobrar, você não paga. Ninguém vai falar isso para mim. Eu não devo R$1 para ninguém. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o empreendedor, Sim. na vida, ele tem que tomar muitas decisões. Sim, Muitas decisões. Todos os dias o empreendedor tem que tomar Sim. decisões diferentes. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou na sua trajetória? Decisão difícil? Decisão difícil. E aí? Eu acho que decisão difícil eu nunca tomei. Porque eu não tenho medo. A gente vai ter uma decisão difícil se a gente não tiver medo. Eu não tenho medo. Eu caio pra dentro mesmo. Eu não tô nem aí, eu caio pra dentro. Deus falando, filha, vai. Deus usando, vai. Deus usando, eu vou. Eu não tenho medo. Decisão difícil seria uma coisa, falar, uma coisa... Não tenho. Tem mais confiança em Deus do que medo. Eu tenho. Muita. Cara, Muita. Porque só o que Deus fez na minha vida. Uma tratadora de porcos, morada na favela, no Sambaituba, já passou fome. As minhas bonecas que eu tinha antigamente, aquela que eu enfiava o dedo, não voltava mais. Eu catava na maré, porque eu não tinha boneca. Então era uma vida assim, não passei fome quando eu morava com meu pai. Mas depois que meu pai se separou da minha mãe, teve aquele pedaço de que eu passei fome. Não sabia que era fome, mas passei. E de tudo queria uma boneca. Tanto é que hoje eu sou doida por Barbie. Eu tenho boneca Barbie, lá na cabeceira da minha cama, lá no cabelo dela, tudo, porque eu não tive. Então é coisa que meus netos hoje me pedem, eu dou, porque eu sei que eu não tive. As minhas filhas falam, mãe, eu queria tanto negócio, eu vou lá e compro. Por mais que seja casada, que não seja, eu não tô nem aí. Porque eu sei o que eu queria e não tive. Então, aí eu vejo minha trajetória. Cuidadora de porcos, depois parei de cuidar de porcos, uma vida solteira. Meu apelido, antigamente, antes de conhecer meu esposo, era Dama da Noite. Eu tomava porre de vinho, eu era terrível. Deus enviou meu esposo para me resgatar. Então Deus ali já tinha tudo assim, marcadinho. Essa mulher aqui não vai morrer, eu vou enviar o esposo dela para tirá-la dessa vida e ela vai prosperar. Foi isso que Deus fez na minha vida. Eu com 3 meses com minha esposa, eu falava, eu nunca vou casar. Não porque eu tinha fama, Milady, mas todo mundo me respeitava. Eu era terrível, mas eu era respeitada. 3 meses, meu esposo me pediu casamento. Aí eu casei, tô casada há 29 anos com meu esposo. Então Deus já tinha tudo marcadinho ali, vou enviar esse varão para cuidar dela, eu vou enviar essas filhas para ela abençoada, eu vou dar neto. Então é assim, eu nunca tive, eu sempre caí para dentro, eu não tenho medo não. Fala, Milady, tem um negócio ali, vamos.
Aí, vamos ver o que Deus vai falar, usar alguém, porque Deus usa. Numa palavra, num louvor, se a gente estiver atento, a gente vai entender. E eu caio para dentro. A ideia de ter convidado a Milady era para a gente falar sobre empreendedorismo, mas se torna impossível não falar sobre fé, não falar sobre Deus. Depois da minha mãe, acredito que você é uma das pessoas que eu conheci que tem uma fé incontestável e inabalável em Deus. E isso é muito bom, porque isso acaba sendo uma aula para nós. Com algumas coisas que você falou, eu acabo aprendendo. E o meu papel, eu sou um educador, hoje eu treino milhares de pessoas, e ouvir da Milady, que está pela primeira vez compartilhando sua história com alguém, e ter esse nível de consciência de que eu estou aprendendo com você, saiba que hoje nós estamos aqui tendo uma aula com você, e principalmente uma aula, Milady, de colocar Deus como primazia em tudo, de entender que se Deus vai lá, esses dias, se eu não me engano, acho que foi o Rogério que falou que tudo vai dar certo no final. Sim. Então, eu vejo que você tem isso de uma forma, cara, que eu não consigo mensurar. Você tem uma confiança incrível em Deus, que não dá para mensurar o tipo de confiança que você tem em Deus. E isso é muito bom, isso é muito prazeroso, e é uma honra estar aqui. Nós vamos fazer as duas últimas perguntas. Sim. A pergunta que é a pergunta oficial, que é do Rogério. Sim. É a do milionário. O que é ser milionário? Mas ele ia deixar com ele. Não, eu ia fazer outra, mas não. Foi ele que inventou. Não, então eu tô o tempo todo só eu falando. Então agora o Rogério vai encerrar. Daqui até o final eu não falo mais nada. As duas perguntas é dele. Fala. Eu gostaria de saber se você acredita que qualquer pessoa pode chegar onde você chegou. Com certeza. Se a pessoa tiver pé firme e colocar Deus na frente, Deus está no começo, ele vai estar no meio, ele vai estar no fim. Ele vai estar sempre. Mas o nosso segredo, e outra coisa, e não desistir, porque vai aparecer barreiras, vai aparecer impedimentos, vai aparecer pessoas para desanimar. Igual, Milady, você abriu uma loja no Roldão, esse investimento vale a pena? Vale, meu amor. Claro que vale a pena. Com certeza. Não pode deixar palavras te paralisar. E nem o medo também. Então você tem que ir embora. Com certeza. Qualquer um. Mulher, você é uma máquina. É nada. É que eu sou, as experiências da vida, igual eu te falei, só o fato de eu estar viva, para mim, já é tudo. Então eu sei que tudo que eu vivi até aqui, sem Deus eu não seria nada. Tirar minha filha da UTI, qual é a mãe que quer perder uma filha? Então, para mim, aquilo dali, o que Deus fez em 24 horas, eu fiz uma palavra, eu falei uma palavra para Deus, ó, tô até me arrepiando, curvada encostei na quina para Deus tirar minha filha dali, para Deus dar cura para minha filha, em 24 horas Deus curou ela. A única coisa que minha filha me pediu foi uma Bíblia. Eu levei para ela. Ela dormiu com a Bíblia no peito, no Salmo 91. Eu desci do monte, tinha umas pregadoras no pé do monte e falaram assim para mim: Deus manda te dizer que nesse momento está enviando um anjo no pai da tua filha. O Salmo 91 fala. Então, eu vou crer em quem? Eu tenho que crer naquele que dá vida, que liberta, que salva, que restaura, porque foi isso que ele fez na minha vida. Sem Deus eu não seria nada. Eu poderia, vamos supor, não ter Deus na minha vida, que todo mundo tem. A pessoa só tem que buscar. Mas eu poderia hoje ter virado prostituta, que a vida que eu tinha eu poderia. Poderia ter virado uma pessoa de rua, ninguém sabe. Mas aí Deus já tinha tudo ali, ó. Filha, é só você querer. Se a gente quiser, a mudança, ela acontece. Só virar a chave e falar, eu quero, e pronto. Você não tem que virar a chave do carro para ligar? Você tem que virar a chave na tua vida. E querer determinar o que você quer para a tua vida. Eu falo para Deus, Senhor, hoje eu quero comer picanha. Se você não correr atrás de você comer picanha, você vai comer ovo. Não que seja ruim, porque eu adoro arroz com ovo. Mas você tem que determinar o que você quer para a tua vida. Antigamente lá eu ficava pegando moedinha para comer uma calabresa. Hoje eu como bife. Mas por quê? Porque eu corri atrás. Para ter. Hoje eu posso pagar um Mac para minha filha, posso comer um bife à noite, posso comer coxinha, posso comer. Eu tenho dinheiro para comer. Entendeu? E hoje em dia eu vejo pessoas precisando, eu quero ajudar. Eu falo, mulher vai vender um catálogo, mulher vende alguma coisa. Não é que eu vendo, Milady, não, gente, o sol nasce para todos, brilha para todo mundo. Cada um, você pode vender aqui, igual eu falo lá no centro. Eu tenho concorrente. Você não tem concorrente. Porque quem faz os clientes é você. Você não tem concorrente. Você tem que trabalhar de acordo com coisa boa, mercadoria boa, que o cliente não vai te largar. Como que ele vai te largar? Milady, tu trabalha com um negócio ruim. Realmente ele vai procurar um negócio melhor. Você tem que trabalhar com qualidade.
e você tem que ver aquilo que você quer para a tua vida. Você tem que determinar. Tem uma frase que fala muito, né? O dinheiro está na boca. Então você tem que sair. Não é? E quem não é visto não é lembrado. Eu tenho esse negócio comigo. Então eu não fazia vídeo, eu tinha vergonha. Minha filha, mãe, a senhora tem que fazer vídeo. Eu falo, filha, eu não sei fazer vídeo. Mãe, a senhora tem que não sei o quê. Eu falo, filha, eu não sei. Agora eu gravo, eu posto, às vezes falando, eu pus a vitrine. Minha maior alegria hoje é arrumar minha vitrine. É o que eu gosto de fazer. É o que está no meu sangue de fazer. É o que eu gosto, ser empreendedora. É eu. Pode encerrar, eu não lembro qual que é. Vamos lá. A gente vai fazer a última pergunta para a Mileide e depois eu vou fazer as considerações. Mileide, o nome do nosso podcast é Papo de Milhões. Sim. Em todo episódio nós vamos fazer a mesma pergunta para todos os convidados. Amém. E não existe resposta certa ou errada. Sim. Cada um vai responder aquilo que acredita. Sim. Para você, para a Mileide, essa mulher que nos deu uma aula. Para a professora Mileide. Ai, meu Deus, até parece. Para Mileide, o que é ser milionária? Olha, ser milionária, para mim, é ter a família que eu tenho hoje. Para mim é isso. Ser milionária, para mim, não é dinheiro. Dinheiro não é tudo. É ter a família que eu tenho hoje. Minhas filhas, meus netos, o meu esposo, meu ajudador, porque aquele dali para mim é isso daí. Eu sou milionária nisso daí. Naquilo que o dinheiro não compra. Bom, nós vamos caminhar para o final agora. Mileide, eu quero dizer que não foi um podcast, daqui foi uma aula, acredito que foi um culto, porque bem isso, minha mão tá gelada. Você mandou muito bem. Amém. Acredito que se nós que estamos aqui fazendo isso a trabalho, imagina Deus como que deve estar feliz em saber que a forma que você se posiciona ao falar dele, a paixão que você tem de falar da fé e do que Deus fez. Eu acredito que as pessoas elas precisam ouvir um pouco mais a Mileide, elas precisam comprar o seu produto, aquilo que você está vendendo, mas eu acredito que os 4 cantos dessa terra precisam ouvir essa mulher. Alguns minutos que nós estamos aqui e eu aprendi muito contigo. Eu aprendi. Não, eu falo sem demagogia alguma. Amém. Eu falo com muita verdade. Às vezes a gente reclama muito. Às vezes a gente reclama porque a gente tem uma meta hoje para bater, a gente não bateu a meta. Às vezes a gente reclama porque um contrato que a gente estava prestes a fechar, que a gente deu para trás e não fechou. E nesses poucos minutos que você está aqui, a vontade que você tem de viver, a vontade que você tem de fazer as coisas darem certo, a forma que você fala de Deus, e em muitos momentos, nossa, cristãos, assembleanos, que levantamos essa bandeira, às vezes nós temos vergonha de professar a nossa fé, de expressar o quanto Deus fez e faz e fará por todos nós. Então, esse podcast, eu acredito que para quem vai acompanhar em casa, vai aprender muito, mas já começa por aqui, por mim. Aprendi muito, Amém. Aprendi a aumentar o meu nível de fé, exatamente, o grau de fé em Deus, e algo que me chamou a atenção durante esse nosso bate-papo, você cita nomes de pessoas que foram importantes para você na sua trajetória. Sim. E eu costumo dizer que um dos sentimentos mais nobres que o ser humano pode ter é a gratidão. Com certeza. E quando você fala da doutora Wanda, eu acho Wanda, né? Que te ajudou, e você vai dando nomes, a forma que você fala do seu esposo, do seu ajudador. E 29 anos, 29 olha aí. 29 anos. Então, isso é muito bom. Mileide, quero te agradecer. Amém. Pela presença. Sei que você estava nervosa, muito. Mas eu fico pensando nessa mulher calma. Se nervosa, ela deu essa aula, imagina ela calma, tranquila. Oh, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Por estar aqui. Acredito que esse podcast ele não tem nada a ver com negócios. Não é um podcast que vai falar sobre empreendedorismo, é um podcast que vai falar sobre fé, sim, sobre propósito. Acredito que você fez valer o nosso propósito. Minhas palavras são assim. Gente, é a primeira vez dele. Na terceira ele vai estar falando mais. Mileide, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sua jornada, Amém, seus negócios. Amém. Que você continue sendo essa mulher que você é, essa referência em fé, essa referência dentro do empreendedorismo. Lança o desafio. Os nossos palcos sempre estarão abertos para você estar lá com a gente, compartilhando. Te espero no final do ano no Empreende Baixada, recebendo mais um prêmio em nome de Jesus. Então, já se liguem, meninas. É isso, Mileide. Muito obrigado. Agradecer ao Vini, que foi o que fez o convite a você, responsável pelo podcast, a toda a nossa equipe. E um convite especial, dia 18 de maio, nós teremos aí a 18ª edição do Empreende Baixada, onde nós vamos falar sobre fé,
negócios e propósitos. Então, o que a Milady fez hoje aqui foi não era para ser, mas Deus direcionou para ser. Deus que direcionou. Foi uma introdução de tudo aquilo que nós vamos vivenciar no dia 18 de maio. E até lá nós vamos trabalhar e pedir para Deus nos ajudar para a Milady estar lá. Eu vou reformular a programação que já está pronta, porque eu preciso. Essa mulher ela tem que falar um pouquinho do que ela falou aqui lá naquele palco. Meu então, pai eterno. tá aí o convite, dia 18 de maio. Vamos fazer uma reformulação na sua agenda. Vai uma segunda-feira antes para São Paulo. Meu Deus. Contrata Duas vezes antes da Isso. Contrata uma menina freelancer para estar lá na segunda-feira. Mas eu te lanço esse desafio. Nós precisamos de você naquele palco, porque eu falo sem medo de errar. Existem muitas mulheres lá que vão estar lá, que elas precisam ouvir. E não só mulheres, existem pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre o que é ter fé em Deus. E isso você pode nos ensinar com muita propriedade. Milady, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, eu estou muito nervosa ainda, meu Deus. Agradeço o convite. E eu quero dizer para vocês que sem Deus nada é possível. E sobre o que você falou, eu costumo falar que não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Então, aquilo que der errado, porque não era para dar certo. É isso. E eu agradeço, gente. Obrigada, gente. Ó, vai ter lá o Empreende Baixada de novo. Coisa lá, gente. É isso. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast Papo de Milhões. Nos vemos em breve. Tchau, gente.